Escola Preparatória de Obreiros. EPO, Igreja Evangélica Pentecostal Missão da Última Hora. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos começar hoje as gravações das aulas da nossa EPO, que é a nossa Escola Preparatória para Obreiros. Mas, primeiramente, deixa eu me apresentar. Sou o pastor Valdenor de Oliveira, sou teólogo de nível superior pela FATEC de Macapá. Também tenho pós-graduação na formação de docentes para educação profissional aqui pelo SEG de Novo Hamburgo. E as minhas funções eclesiásticas em exercício são professor de teologia no núcleo IBADEP aqui de Novo Hamburgo, também no núcleo IBA em Sapucaia. Tenho 15 anos de experiências com EBDs, palestra para casais, família, pais e filhos, e também palestra para obreiros e líderes, palestras para a formação de professores da EBD, da EBI, e o meu cargo eclesiástico em exercício é pastor. Nós vamos começar as gravações das nossas aulas, que é a nossa EPO, que é a nossa Escola Preparatória para Obreiros. O nosso módulo, vai ser 2 módulos. O primeiro módulo, o módulo de número 1, é para auxiliar diáconos e presbíteros. Tá? Esse é o módulo de número 1. A gente vai abordar todas as aulas, todas elas a gente vai abordar por temas. A gente vai ir falando em temas todos, separadinhos, para que possa, toda vez que a pessoa acessar lá, ela vai se situar por temas, vai saber qual tema que a gente está comentando, para que o postulando lá, o ministério, possa saber se situar direitinho, ok? Nós vamos ter como introdução o nosso texto da nossa primeira lição. O texto base está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo de número 15. A gente vai abordar, a nossa primeira temática é capacidade versus capacitação, baseado nesse texto bíblico da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. O texto diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Então, nosso primeiro tema, nossa primeira aula de hoje é sobre esta temática da segunda carta de Paulo. Aqui, procura apresentar-te a Deus aprovado ou capacitado. A palavra capacitado está no tom de aprovado e deve ser interpretada desta maneira: a apresentação a Deus deve ser sempre aprovado, pois Deus jamais vai ignorar seu tempo de preparo. Por essa razão, podemos dizer que está errado a expressão Deus não chama os capacitados, mas capacita aqueles que Ele chama. Então, a gente vai ter 2 pontinhos aqui para comentar. O primeiro pontinho é capacidade, o segundo é capacitação. Tá? Então, vamos ver o que é para que a gente possa comentar aqui. Capacidade. Isto sim vem de Deus, tá? E do amado Espírito Santo. Ele nos capacita para resolver problemas insolúveis, e para responder perguntas difíceis, conforme está em Lucas 12 e 11. Por quê? Porque capacidade é um potencial para conter, acomodar ou guardar algo. Então, existem momentos da nossa vida, sim, que somente Deus, através da presença do Espírito Santo, vai nos dar capacidade para responder certas perguntas, para resolver certos problemas. Porque, como obreiro, muitas vezes o obreiro vai enfrentar dificuldades, desafios no ministério,
que ele vai precisar da capacidade do Espírito Santo. Então, capacidade sim vem do Espírito Santo. Somente ele pode nos ajudar em determinados momentos. E o segundo pontinho é capacitação. O que é capacitação? É o meu dever identificar pela inclinação do Espírito Santo para qual ministério ele está me chamando. E então me preparar para isto. Aí a preparação demanda tempo, dedicação, perseverança. Por quê? Porque capacitação é um processo permanente, deliberado de aprendizagem, com um propósito, né, de contribuir para o desenvolvimento de competências institucionais por meio do desenvolvimento de competências individuais. Ou seja, então, a capacitação é cada um de nós. E devemos identificar para qual ministério o Espírito Santo está nos inclinando e então nos preparar, e então nos capacitar. Por quê? Para que a gente possa se apresentar a Deus aprovado. E é por isso que colocamos aqui. É errado a expressão Deus não chama os capacitados, mas capacita aqueles que Ele chama. Então, essa expressão está errada. Por quê? Porque capacidade vem do Espírito Santo para determinados momentos especiais. Mas capacitação, não é? Deus não nos colocará em um ambiente sem que estejamos preparados para isso. Então, Deus jamais vai ignorar o tempo de capacitação minha. O tempo que eu me preparei, que eu me dediquei, não é? O tempo que eu passei estudando, me preparando, me aperfeiçoando para o ministério, né? Depois, numa outra lição para frente, a gente vai abordar sobre o Espírito Santo nos inclinando para um ministério. E a gente deve identificar isso e aí se preparar para isso. Ok? E aí vem o segundo pontinho dessa mesma palavra, que é como obreiro que não tem de que se envergonhar. Devemos aqui levar em conta o quê? O que Paulo disse em Romanos 1,16. Eu não me envergonho do Evangelho. Porém, ao contrário, não causo vergonha para o Evangelho. Então, todo obreiro deveria procurar viver, ou deve procurar viver com a sua vida pautada, balizada pela palavra. Para quê? Para que ele não venha causar vergonha para o Evangelho. Então, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Ele é aquele obreiro, que tranquilo, está com a sua alma, com a sua vida, com o seu espírito tranquilo, exerce o seu ministério tranquilo na presença de Deus. E o terceiro ponto dessa palavra é que maneje bem a palavra da verdade. Não é? O tom da palavra manejar está ligado ao quê? A arte a arte da esgrima, que é manejar uma espada. Não é? Então, se não soubermos manejar uma espada, ou a espada da palavra, podemos nos ferir a nós mesmos. Não é? A espada do Espírito, conforme está escrito lá em Efésios 6,17, que a espada do Espírito é a palavra de Deus. E João, no Evangelho que João escreveu no capítulo 10, versículo 44, diz que Satanás é o pai da mentira. Então devemos vencê-lo como? Manejando bem a palavra da verdade. A espada é uma arma de ataque, é uma arma de defesa. Podemos então nos defender dos ataques que vêm de todos os lados. Como? Manejando bem a palavra da verdade. Então, o obreiro deve de ter em mente sempre que ele precisa manejar bem a palavra da verdade. E o que são os preparos? Você pode se preparar fazendo um curso de homilética, de hermenêutica. Pode ser um curso básico, mas pelo menos o obreiro vai saber identificar os pontos, as interrogações, os hífens da palavra, saber o tempo, quem escreveu, para quem escreveu. Então, são coisinhas básicas que o obreiro precisa ter em mente, sempre em que ele identificar
a chamada na sua vida.